Antes de mais, deixe-me saudar os eleitores, por, apesar de todos os ataques de que tenho sido alvo, amanhã mesmo eu vou estar em tribunal, mais uma vez, por causa dos ciganos e por causa das minorias, que não me querem deixar ter o discurso que eu quero ter nas presidenciais. E apesar disto estou em primeiro. Ou seja, eu queria também, André. Com certeza, porque fizeram queixa, porque associações de ciganos fizeram queixa contra mim. O Tribunal está a fazer o seu papel, eu tenho que lá ir. Porque quiseram, no meio das presidenciais, meter isto. Uma tentativa de me silenciar. E apesar disto tudo, eu estou em primeiro. Eu acho que isso é também de me fazer ter a humildade de agradecer aos eleitores. Isto são duas eleições, provavelmente, e acho que neste momento há dois adversários, isto sem desprimor de nenhum outro, porque os números são o que são, que provavelmente estarão nessa segunda volta. Um deles está aqui à minha frente, Gouveia Melo, o outro, Marcos Mendes. Para mim, são duas eleições diferentes. Há uma primeira volta e uma segunda volta. Eu vou lutar nas duas para mostrar às pessoas que é preciso mudar o sistema político, que é preciso dar um murro na mesa de tudo o que está a acontecer. E hoje tivemos mais uma prova disso com a lei da nacionalidade. Provavelmente vamos falar disso mais à frente. Nós temos que dar um murro na mesa em Portugal, no sistema político. E é o Presidente da República que tem de o fazer. É o mais legítimo para o fazer, porque é quem é eleito diretamente pelas pessoas e sem dúvida. Mas quem não legisla. Não, mas pode influenciar, pode conduzir o país, que é isso que eu quero ser, um condutor do país, e dizer ao país que temos que ir por outro caminho e não pelo caminho destes erros, destes conluios, desta corrupção que temos tido em 50 anos. Quando eu digo isto é para dizer o seguinte: nós vamos ter provavelmente duas voltas, segundo a vossa sondagem, mas todas. Eu estou a liderar na maior parte das sondagens, mas na segunda volta temos um cenário que é também uma coisa curiosa, que é provavelmente todos se vão unir contra mim e contra esta candidatura. O meu discurso é dar um murro na mesa do sistema. Eu não vou mudar isso a partir do dia 18 de janeiro. Aliás, se as pessoas me estão a colocar em primeiro lugar é porque querem esse murro na mesa. Eu admito que numa segunda volta possa acontecer o contrário. E tanto que uma maioria se junta à volta de Gouveia Melo, de Marcos Mendes, de António José Seguro. Eu admito tudo em política. Eu sou humilde ao ponto de eu sei dos resultados que os portugueses me derem. Se me pergunta assim, eu vou mudar os resultados por causa de votos? Nunca. Eu não troco convicções por votos. Eu vou até ao fim na luta que eu acho que tem que se travar para mudar o sistema político em Portugal. Na segunda volta, quem for o adversário, também vai ser curioso ver o que é que alguns partidos vão fazer. Porque se for Gouveia Melo, o PSD vai apoiar Gouveia Melo. Se for Marcos Mendes, o Partido Socialista vai apoiar Luís Marcos Mendes. Ou se mostra como serão todos contra mim. André, e isso mostra que eu estou no caminho certo. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho que o adversário que tem à minha frente, Henrique Gouveia Melo, gosta de dizer que é partidário e é suprapartidário. Mas nós temos visto nesta campanha que não é. Primeiro, juntou quase toda a estrutura do Partido Socialista. Tanto que até discutem entre o candidato e o secretário-geral do Partido Socialista quem é que é o candidato do Partido Socialista. De tal forma que o líder do Partido Socialista teve que vir dizer que não é o Gouveia Melo, é António José Seguro. Veja só o ponto que se chegou. O segundo, o meu adversário pode tentar agora esconder isso, mas disse mesmo que Mário Soares era a sua referência de Presidente da República. A minha é o General Ramalhianes, dos que tivemos. Eu prefiro o General Ramalhianes do que o Mário Soares. E acho que para o candidato Henrique Gouveia Melo, dizer que o Mário Soares é uma referência de presidente é uma traição às Forças Armadas, aos retornados, às pessoas que deixaram as ex-colónias, enfim, entregues, como nós sabemos, e também não só a todos os que enriqueceram à volta do Estado, com Mário Soares e com outros, e que nunca foram verdadeiramente encontrados. Mas deixa-me só dizer uma outra coisa. É que eu não sei se Henrique Gouveia Melo pediu este apoio ou não. Mas eu ouvi o antigo Primeiro-Ministro José Sócrates dizer assim, e é verdade que ele nem sabia dizer bem o nome, ele disse, bom, eu até apoio aquele senhor, o almirante, que nem conseguia dizer bem o nome, para impedir que o André Ventura chegue ao poder. Quando o José Sócrates quer evitar que eu chegue ao poder e apoia outro qualquer, neste caso Gouveia Melo, só mostra que eu estou no bom caminho, porque ele sabe que se eu ganhar ele vai para a prisão, que é isso que lhe vai acontecer. Não há Mário Soares e Cavaco Silva ao mesmo tempo. Não há dizer que quer agradar a todos e por isso quer agradar a toda a gente. Gouveia Melo disse Mário Soares e Ramalhianes. Bom, mas primeiro isso já é um pouco em si estranho. Mas depois, nós temos que perceber isto aqui porque isto é mesmo importante. O candidato Henrique Gouveia Melo não pode, ao mesmo tempo que está com o Rui Rio, com Isaltino Moraes, enfim, José Sócrates acredito que não esteja, mas ao mesmo tempo que acredito que não esteja, mas que o apoia. Dizer que Mário Soares é a sua referência e ao mesmo tempo dizer que temos que ter um país mais controlado, com a imigração mais regulada. Quer dizer, o que eu acho é que o Gouveia Melo quer agradar a toda a gente e não agrada a ninguém. Só que distingue-nos. Eu não quero ir com o José Sócrates, nem quero ir com o Manuel Pinho. Esses ficam para trás. Está claro. Para mim eles ficam para trás. Eles ficam para trás. Não acho que faça muito sentido dizer-se um político almoçou com um outro candidato. Olha, eu também já me encontrei com outros candidatos à presidência da República. Uns têm que encontrar, têm funções... Almoçar?
Uns sim, outros não. Uns sim, outros não. Sozinho? E alguns... Bom, sozinho. Então, sozinho. Primeiro, nós estávamos sozinhos. Segundo, quer dizer, era o que faltava que eu não pudesse... Só com um, olha, já tomei café com o Dr. Marcos Mendes no Conselho de Estado. E à saída do Conselho de Estado, quer dizer. E discordo zero. E estou nos antípodas do que o Dr. Marcos Mendes defende. Também já me encontrei com o António José Seguro. Não foi uma coisa privada, de almoço, mas já nos cruzámos, quer dizer... São circunstâncias diferentes que compreendo. Eu já disse e já o deixei claro que a partir do momento em que, na minha perspectiva e na perspectiva do Chega, Henrique Gouveia Melo começou a querer ser o candidato do Partido Socialista, na minha perspectiva, o Gouveia Melo diz que não, mas na minha perspectiva sim, com as referências que fez, com o querer um país sem este controle, a dizer que no fundo é contra a lei de estrangeiros, contra a lei da nacionalidade. Parece-me que hoje o adversário que tenho à minha frente se tornou mais forte porque é o candidato do Partido Socialista. Daí também o candidato do Partido Socialista está tão fraco. Está mais distante de si do que o André Ventura imaginava. Não é só mais distante de mim, está mais alto nas sondagens porque está a representar os socialistas, na verdade. Porque senão, António José Seguro, vamos lá ver, eu não quero tirar aqui o pano a ninguém, mas António José Seguro não estaria com 9%, ou 10%, ou 12%, se fosse o candidato do Partido Socialista a sério. A verdade é que o Partido Socialista tem 2 candidatos, tanto que até disputam esse eleitorado. Portanto, face àquilo que foi dito, eu não apoiaria, e o Chega não apoiaria, Gouveia Melo. Isso não quer dizer agora que não faltava, quer dizer, mas não é uma questão de desmentir. Eu disse publicamente que foi uma possibilidade e que essa possibilidade não estava correta, na minha perspectiva. E também penso que os portugueses me dão razão, senão não estava à frente nas sondagens. Estava o Gouveia Melo à frente, estou eu. Portanto, é porque me deram razão, que não fazia sentido. Foi na hora desse almoço, foi de ouvir posições do Gouveia Melo em várias matérias, desde a matéria migratória, à matéria da segurança, à matéria da habitação, à matéria da saúde, em que eu percebi que os portugueses queriam outra coisa que não era o candidato Gouveia Melo. Se não fosse isso, não estaríamos aqui hoje a debater. Agora, era o que faltava, que não pudéssemos almoçar, encontrar-nos. Aliás, eu acho que é isso. Atenção, eu sou, acho eu, hoje dos políticos mais combativos que há em Portugal. E acho que as pessoas me reconhecem isso. Acho também que nós temos que falar, nós políticos. As pessoas querem que encontremos soluções. Não querem que andemos às turras de manhã à noite sem nenhuma solução. André Ventura, Deixa-me só dizer isto. Eu tenho feito, quer no Parlamento, quer fora do Parlamento, e a candidatura presidencial não é diferente, eu combato os meus adversários, mas quando for preciso falar com eles para chegar a soluções, contem comigo para isso. Hoje não foi o André Ventura que foi derrotado, foi o país que foi derrotado. É o povo português, na minha perspectiva, que é derrotado. Para que as pessoas compreendam em casa. Henrique Gouveia Melo disse que esta lei de estrangeiros não era a melhor. E sobre a lei da nacionalidade, disse também que não se revia nestas alterações. Mas talvez hoje possamos perceber o que é que pensa sobre isto. Agora, eu vou-lhe deixar isto muito claro. Quero dizer, nós não podemos tirar a nacionalidade a quem a obtém e depois comete crimes em Portugal de violação, de golpe de Estado, como disse hoje Jorge Bacelar Gouveia, um constitucionalista, num outro canal, e não lhe podemos tirar a nacionalidade. Estou em desacordo. Então alguém vem para cá, obtém a nacionalidade do nosso povo, que nós amamos, comete crimes contra nós e nós deixamos de ficar nacional. Ponto 1. Disparate, absoluto. É um erro daqueles que vamos pagar caro mais para a frente. 2. Alguém obtém a nacionalidade de forma fraudulenta, com documentos falsos, etc. Não lhe podemos tirar a nacionalidade. Então ele obteve a nacionalidade através de forma falsa. Mas agora nós aumentámos para que essa pessoa, independentemente do prazo em que a tivesse adquirido, mas já há um prazo em que isso é possível. Mas o que é que se interessa? Isso é errado. A fraude já é punida. Se ele deu um documento falso quando obteve a nacionalidade, é um crime. Nós temos de deixar de ter conversa. Sim, mas não é absoluto. Era só essa a minha precisão. Deixa-me dizer isto, que é para eu poder terminar o meu raciocínio. Nós temos que acabar com a conversa de chacha em Portugal. Quem vem para Portugal tem que cumprir as nossas regras. Se vem para Portugal e não cumpre as nossas regras, só tem um caminho. Ou a prisão ou a expulsão. Dois. Nós alterámos. Parece-me que sim, francamente. Eu acho que nós vamos ter que trabalhar para contornar isso, mas eu não consigo ir ao fundo da questão em coisas como esta. Quer dizer, de quem comete crimes não pode perder a nacionalidade. Olha, o viver de subsídios, então nós vamos atribuir nacionalidade e residência a quem vem para cá viver de subsídios. Acham que temos poucos a viver já de subsídios? Querem mais ainda? Quer dizer, é este país que acha que tudo é porreiro, bater as mãos nas costas, somos muito humanistas. A Suécia fez isto, a Dinamarca fez isto, a Alemanha fez isto. Qual é a diferença desses países para nós? É que eles são ricos e nós somos pobres. Última questão sobre a lei da nacionalidade, que eu acho que é mesmo escandalosa e acho que nós temos que o denunciar. Nós tentámos, nesta lei da nacionalidade, e houve um consenso que tentou alargar-se ao país todo para isso, garantir aqui uma coisa. E uma coisa que era simples de perceber, que é quem obtém a nacionalidade e depois de obter essa nacionalidade a usa de forma indevida, por exemplo, desrespeitando... Mas o que é grave, André? Tem que concluir. Quem comete... Bem, se alguém vier para cá, se tornar um violador ou um terrorista e nós não lhe podemos tirar a nacionalidade, isso é grave. 2. O Tribunal acha que é inconstitucional alguém que andou toda a vida a dizer que Portugal não vale nada, que a nossa bandeira não vale nada, que o nosso hino não vale nada, mas pode ter a nacionalidade portuguesa.
Desculpem lá. Eu acho que há um ponto em que nós temos que dizer chega. E o chega aqui é isto. É ou respeitam Portugal a existência ou não dessa Portugal. pessoa, não é? Não, eu estou a dizer o que foi dito hoje pelo Tribunal e o que está na lei. Nós queríamos impedir que quem cospe na bandeira portuguesa possa ser português. Não é esse então, quero dizer, que está aí a preço. Desculpe lá, não é ofender os símbolos nacionais. Quer dizer, quem cospe na nossa bandeira... é outra coisa. Carlos Daniel, para mim, quem cospe na bandeira portuguesa não merece ser português. Mas não é isso que está, André, começar na avaliação da lei. Deixa-me lá terminar, senão eu não consigo dizer nada. Não, deixa-me lá terminar. Eu sei que isto é incómodo para algum jornalismo também, mas nós temos que deixar de ser politicamente corretos nisso e vão confirmar isto. A Suécia fez isto, a Dinamarca fez isto, a Alemanha fez isto. Querem estar do lado desses países ou do lado de países como a Venezuela, como o Irão e etc. Não, terá mais tempo o meu adversário também. É só para dizer. É que eu ouvi o meu adversário dizer uma coisa muito grave. Que um imigrante, ao fim de 10 anos, era a mesma coisa que um português. E eu quero dizer aqui, Gouveia e Mel, cara a cara, para não ser por intermédio, eu não concordo com isso. Muito bem, está colocada a nota, André. Para mim, ao fim de 10 anos, alguém do Bangladesh que está cá, não é igual a um português. Começar... Só dizer uma coisa sobre isto. É que, mais uma vez, vê-se que o meu adversário quer dizer tudo para agradar a toda a gente. Não disse se estava de acordo com as alterações ou em desacordo com as alterações. Disse que temos que ter uma lei da nacionalidade para garantir a urgência do processo. O que é isso? Não. Nós temos que ter uma lei da nacionalidade porque a nossa nacionalidade está à venda nos mercados da Índia e do Bangladesh. É assim, está agora. Carlos Daniel, desculpe, estamos a dar a nacionalidade a toda a gente e nós temos neste momento uma lei da nacionalidade de 2018 do Partido Socialista, que eu não sabia que o Gouveia Mel se revia nisso, mas é uma lei do Partido Socialista de 2018. Eu estou contra a compra de nacionalidade em todos os casos. Então já estamos do mesmo lado. Seja eles do Brasil, do Bangladesh, do Nepal, da Índia, de todos. Essa é a diferença entre nós. É que eu digo ao que venho. Eu quero impedir que a nossa nacionalidade ande à venda. Não. E eu não consigo ouvir de Gouveia Mel uma posição clara sobre isto, dizer assim, as alterações que eu acho que deviam ser feitas é esta. Por exemplo, Gouveia Mel concorda ou não que alguém que obtenha a nacionalidade e comete um crime de violação perde a nacionalidade. Não concordo. Era isto que eu... Não concorda, pronto. Então, mas devia dizer isso, que é para ao menos sabermos. Mas é ver que o Gouveia Mel responde. Agora... Henrique Gouveia Mel, desculpe lá. Eu dei-lhe há bocado, eu dei-lhe 3 exemplos. Não temos tempo para voltar a isso, André. Isto é importante. Mas eu vou colocar a última questão a cada um, vou lançar o último tema e depois junta isso, porque senão não está em vantagem, André. Então, mas eu depois no fim ajustamos. O governo sueco tira a nacionalidade a quem lidera gangues, seja de que nacionalidade for. O governo dinamarquês a quem é já citou várias vezes esses exemplos, André. Tenho mesmo que avançar. Basta cometer mas agora eu queria que nos dissessem que tipo de presidente... podem fazer, que tipo já disse isso, André Ventura. É isso que eu não compreendo. Eu gostava de agora nos dissessem que... Temos que mudar a Constituição, então estamos de acordo com isso. Então estamos de acordo com isso. Eu sou deputado, quero mudar a Constituição e estou a cumprir a Constituição. Mas como presidente não pode mudar a Constituição. Pois não, mas posso mobilizar o país para isso. Olha, sabe um exemplo disso? Anteontem, quando foram prender um pedófilo que era adjunto do Ministro da Justiça, eu ando há muito tempo a dizer que a castração química para pedófilos era importante. Para isso temos que mudar a Constituição. O meu adversário é contra a castração química de pedófilos. Eu acho que casos como este que vimos agora, deste adjunto do PS, que já agora ninguém quer dizer que é do PS, anda tudo a esconder que é do PS, é do PS. Se fosse do Chega, abria todos os jornais da noite. Como é do PS, muitos andam a querer esconder. Não, nós temos... O Chega também já teve um caso que envolve esse tipo de crime Chega em todo começado. lado. Ainda hoje via Chega. E em relação a este caso, dizia ex-adjunto. Não, ex-adjunto do PS. Aprendam a dizer também. Do governo do PS. Não, do PS. É do PS. Temos que dizer a verdade. Temos que avançar agora. Essa não é a questão que eu gostava de ouvir. Mas olha, eu vou-lhe dar um exemplo de como temos que mudar a Constituição. A castração química de pedófilos, mas outras. Vou-lhe dar outro exemplo, que eu acho que até é um exemplo mais relevante. Mas quer mudar já com esta maioria parlamentar, é isso? Com qualquer eu quero mudar a Constituição e não estou preso a um documento, eu quero servir o povo português. Deixa-me dar-lhe outro exemplo. As nomeações na Justiça. O meu adversário subscreveu um manifesto, e tem pessoas na candidatura dele. Eu não subscrevi. Vai concluir o André Ventura? Os seus apoiantes. O manifesto dos 50, que querem, de alguma forma, controlar e condicionar a Justiça. Eu quero uma revisão constitucional para garantir que a Justiça investiga quem tiver que investigar, doa a quem doer. Parece que o meu adversário quer controlar a Justiça. Se me pergunta assim... Eu jurei a Constituição, mas não, é o que me parece. Os apoiantes querem controlar a Justiça. Mas não sou eu. Olha, Rui Rio, o seu mandatário, acha que devemos controlar a Justiça. Mas é o seu mandatário. Acredito, confio nele. E André Ventura, para terminar? Não, para terminar isto, nós não estamos presos a um documento. A Constituição é um documento. Vai jurar uma Constituição e quer outra. Quer porque quer menos corrupção. Porque eu não posso querer mudar a Constituição. A Constituição é alguma Bíblia, nós não podemos mudar. Se é mau para o povo português, nós temos que a mudar. E, aliás, eu hoje ouvi o meu adversário, isto era uma coisa importante, que eu acho que ele nunca disse antes, que temos que mudar a Constituição. Eu quero mesmo mudar... Carlos, só Pedro, então é 10 segundos. Eu quero mesmo mudar a Constituição e garantir que temos uma Constituição para um Portugal moderno e um Portugal eficaz na luta contra a corrupção.